Você já deve ter se perguntado quanto rende R$1 milhão investidos na poupança. Será que a poupança é um bom investimento para o seu dinheiro? Bom, neste vídeo aqui eu vou falar sobre a rentabilidade da poupança. Eu vou trazer para você uma calculadora oficial do Banco Central para que você consiga calcular sozinho essa rentabilidade e também trazer alternativas de investimentos e a comparação da poupança com outros investimentos. E se você ainda não tem um assessor de confiança, eu deixei um formulário aqui embaixo, no link aqui da descrição do vídeo. Você deixa o seu nome e o WhatsApp que eu vou entrar em contato com você e vou te ajudar pessoalmente a investir melhor o seu dinheiro. Bom, e falando do nosso tópico aqui sobre a rentabilidade da poupança, realmente a sua dúvida é muito pertinente. Sabia que milhões de brasileiros ainda guardam dinheiro na poupança e tem muito dinheiro depositado lá? Eu fui verificar como é que estava isso aqui hoje. Entrei aqui no site do Banco Central, relatório de poupança, isso você também consegue fazer. E verificando como é que está aqui, temos atualmente quase R$1 trilhão depositados na poupança. Essa tabela aqui está em milhares. Temos 978 bilhões, com B, de reais na poupança. Ou seja, muitos brasileiros ainda utilizam a poupança como uma forma de guardar dinheiro. Então essa sua dúvida é muito pertinente. Mas aí vem a segunda dúvida. Bom, se eu tenho essa dúvida, qual que é a rentabilidade da poupança? Bom, a rentabilidade da poupança ela se dá de duas maneiras. Eu trouxe aqui também um documento do Banco Central mostrando como é que funciona a rentabilidade da poupança. Essa rentabilidade se dá basicamente de duas formas. Pela TR, que é uma taxa, a gente chama de taxa referencial, que é uma taxa bem pequenininha. Nos últimos anos, ela não passou de 0,5% ao ano. E também a remuneração adicional, ela se dá dessas duas formas. A primeira aqui é 0,5% ao mês, enquanto a Selic for superior a 8,5%. Então, no momento que a gente está vivendo agora, com a Selic superior a 12% ao ano, essa remuneração da poupança fica em 0,5% ao mês. E nos momentos em que a Selic for inferior a 8,5%, essa rentabilidade da poupança vai ser de 70% da Selic, ou seja, ela sempre abaixo da Selic. O que isso quer dizer? É uma remuneração boa ou ruim para o seu dinheiro? Bom, vamos entender um pouco como é que funciona a taxa Selic. A gente diz que a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela é balizada por um comitê específico lá do Banco Central e ela é utilizada em praticamente todas as atividades financeiras da economia brasileira. Ou seja, toda vez que você vai pegar um empréstimo, toda vez que você precisa de um financiamento e até mesmo nos seus investimentos, ela acaba balizando toda a atividade financeira brasileira. Ela pode ser também utilizada como uma forma de comparação. Como a Selic ela é tida quase como uma taxa livre de risco, ela também é utilizada para comparar o retorno dos investimentos ao longo do tempo. Além disso, a Selic pode ser utilizada e é utilizada pelo Banco Central como uma forma de política monetária, ou seja, o Banco Central utiliza a taxa Selic para balizar a economia. Toda vez que ele quer desaquecer a economia, ele sobe a Selic, que é o que tem acontecido nos últimos meses, e toda vez que ele quer que a economia volte a aquecer, ele reduz essa Selic, ele diminui o custo do dinheiro, e dessa forma ele também consegue controlar a inflação, que a gente normalmente mede pelo IPCA. Bom, e como eu havia falado, eu trouxe aqui uma calculadora financeira para que você consiga verificar como está atualmente a rentabilidade da poupança. Aqui nessa calculadora, ela é oficial do Banco Central, como vocês podem ver aqui, todo mundo pode acessar essa calculadora. Ela tem outras opções, além de você calcular a poupança, você consegue calcular a TR, poupança, Selic, assim por diante. Então aqui eu vou colocar uma comparação de 15 de outubro de 2022 até 15 de outubro de 2023. Vamos verificar como é que foi a rentabilidade da poupança no último ano com R$1 milhão. Colocar R$1 milhão, a nova poupança, começa a valer desde 2012, e vou colocar aqui em corrigir valores. Então eu consigo verificar aqui que R$1 milhão no último ano, de 15 de outubro de 2022 a 15 de outubro de 2023, essa poupança variou praticamente R$83 mil. Então, se você tivesse colocado R$1 milhão na poupança no ano passado, você teria uma rentabilidade aqui de 8,3%. Essa rentabilidade é boa ou é ruim? Bom, vamos comparar com outros investimentos aqui.
E se você ainda não segue meu canal, já clica aqui para seguir, que além desse vem muitos conteúdos bons pela frente aí. Bom, eu trouxe aqui uma planilha para a gente poder comparar como é que está a rentabilidade da poupança em relação a outros investimentos, porque é uma coisa muito comum aqui, a gente fala aqui, poxa, a poupança ela não tem um rendimento bom, mas ela é livre de imposto, eu não pago imposto nenhum. Mesmo assim, será que mesmo sem pagar imposto, o rendimento dela vale a pena? Outra coisa importante da poupança que você precisa levar em consideração, a poupança ela é rentabilizada somente na data de aniversário. Então, se você colocar o dinheiro na poupança hoje e tirar antes do aniversário, antes dos 30 dias, a sua rentabilidade vai ser zero, diferente de outros investimentos. Então vamos lá, vamos comparar aqui a poupança com outros investimentos. Como a gente já viu lá na calculadora do Banco Central, eu coloquei R$1 milhão na poupança, teve uns juros de 8,3%, aqui todos os investimentos são de um ano, tá? Todos na mesma base. Os juros do período foi de R$83 mil, ao final eu teria R$1.083.000. O imposto é de zero, ou seja, o meu rendimento líquido foi de R$83 mil. E se eu investir esse dinheiro no Tesouro Selic? A gente sabe que o Tesouro Selic ele tem uma segurança superior à da poupança e também tem uma liquidez muito boa. Se eu colocar R$1 milhão nele, na taxa de juros que a gente tem hoje de 12,75, que é a taxa Selic atual, o meu rendimento vai ser de R$127 mil. Claro que esse Tesouro Selic, ele tem aqui um imposto que incide sobre ele. Só falando um pouquinho sobre os impostos na renda fixa, como é que funciona? Se você fizer um investimento em até 180 dias, a sua alíquota de imposto de renda vai ser de 22,5%. O investimento de 181 a 360 dias, a alíquota é de 20%. De 361 a 720, 17,5%. E investimento acima de 720 dias, acima de 2 anos, uma alíquota de 15%. Ou seja, nas rendas fixas, quanto mais tempo você deixa investido, menor a alíquota de imposto que você vai pagar. Bom, então voltando lá para a nossa rentabilidade, esse Tesouro Selic teve um juros de R$127 mil, como a gente viu lá, uma alíquota de 20%, um investimento de um ano, então a gente vai pegar aqui essa alíquota de 20%, incidido aqui essa alíquota de 20%, o rendimento líquido foi de R$102 mil. Ou seja, se eu investir no Tesouro Selic, que tem uma rentabilidade superior à poupança e também um risco menor do que a poupança, eu vou ter uma rentabilidade de R$19 mil a mais do que na poupança. Já valeu a pena essa troca aqui. Bom, e se eu comparar com outros títulos de renda fixa? Se eu colocar um CDB com 110% do CDI, um vencimento em um ano. Lembrando aqui que muitas vezes esses CDBs não têm liquidez, então você vai deixar ali um dinheiro que você não vai precisar sacar rapidamente, um dinheiro que você pode deixar parado por um ano. Se eu deixar R$1 milhão nesse CDB a 110% do CDI, os juros vão ser hoje de 13,91%. Fazendo todo o cálculo aqui, já descontando o imposto, a minha rentabilidade líquida vai ser de R$111 mil. Ou seja, eu vou ganhar R$28 mil a mais do que se eu deixasse esse dinheiro na poupança. E o LCA, com 95% do CDI. A grande vantagem do LCA aqui é que ele é livre de imposto de renda, então toda a rentabilidade, assim como na poupança, não incide imposto, ou seja, toda a rentabilidade é líquida, 95% do CDI. Então o LCA, com vencimento em um ano, 95% do CDI, eu vou ter lá uns juros de 12,11%. Essa rentabilidade, no final, vai me dar um rendimento líquido de R$121 mil. Ou seja, no final do período de um ano, eu tive um ganho lá R$38 mil superior à poupança. Sendo que o CDB e o LCA, eles têm exatamente o mesmo risco da poupança. É o risco da instituição financeira em que aquele dinheiro está depositado. Se você quiser aprender como fazer esse cálculo de rentabilidade do CDB, do LCA, eu deixei um vídeo aqui sobre isso, clica aqui no card, dá uma olhadinha lá que eu faço passo a passo esse cálculo e você vai conseguir fazer sozinho também esse cálculo de rentabilidade e verificar qual o melhor investimento para o seu horizonte e para os seus objetivos. Como pudemos verificar aqui então nesse vídeo, a poupança não é o investimento mais adequado para o seu dinheiro. A gente tem aí opções mais seguras do que a poupança, com a mesma liquidez e uma rentabilidade bem superior.
Bom, se você quiser investir melhor o seu dinheiro e ainda não conta com um assessor de confiança, já preencha aqui o formulário aqui embaixo, deixe o seu nome e seu número do WhatsApp, que eu vou te chamar e a gente vai bater um papo, eu vou te ajudar nisso. Obrigado.